Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre promessas de Deus. Hoje eu vim conversar sobre algo que Deus gerou no meu coração agora mesmo pela manhã. E se tem algo que o ser humano tem, a única coisa que nós temos é a nossa palavra. Uma vez que nós perdemos a palavra, a gente perde a honra. E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele vela e zela pela sua palavra. Quando falamos sobre promessas, nós precisamos entender que o Senhor, Ele já deixou as suas promessas pela palavra dEle, mas também o Senhor, Ele faz promessas específicas para cada um de nós, porque Ele é um Deus de promessas. E nessa manhã eu quero que você comece a pensar um pouco sobre isso. Promessas que o Senhor te fez, tanto para você quanto para sua família. O Senhor, Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. A única pessoa capaz de fazer com que a promessa de Deus não se cumpra somos nós mesmos. Porque temos uma crença muito errônea que a gente pensa assim, quem tem promessa não morre. E muitas pessoas falam sobre isso, e muitas pessoas até ouvem canções que falam sobre isso. Só que isso é mentira, biblicamente isso é mentira. Porque Deus, Ele não força ninguém. Não. Ele não força ninguém. E quando falamos sobre promessas, quantas pessoas morreram e tinham promessas? Na Bíblia. Qual era a promessa que o Senhor tinha para a vida de Moisés? Havia uma promessa sobre a vida dele. Quem entrou na Terra Prometida? Josué e Caleb. Então, o Senhor, quando Ele fala sobre promessas, preciso que você entenda e tenha conhecimento sobre isso. Então, eu queria que você começasse a pensar o que o Senhor já te disse, e não digo só para você. O que o Senhor já disse para a sua família. Eu sei que chega momentos na nossa vida que a gente pensa assim, mas não vai cumprir. O que o Senhor falou não está acontecendo. O Senhor disse há 20, 30 anos atrás e na minha vida não aconteceu. Eu quero te orientar biblicamente para que você veja que o Senhor tem formas de trabalhar, mas nós precisamos saber se a gente está no caminho certo. Vai que a gente não está no caminho certo. Tati, como saber se eu estou no caminho certo? Existem algumas coisas que eu queria que você pensasse, tá?
Já estou há quase 2 semanas gripada. Então pode ser que atrapalhe um pouquinho no som, tá? E eu queria que você pensasse, como saber, Tati, como saber se eu estou no caminho certo? Como saber se eu estou agradando a Deus? Eu vou pegar exemplos que eu utilizo na minha vida. Como saber, Tati, se eu estou no caminho certo? Primeira coisa, eu preciso de direcionamento. Eu não posso ser guiada pelas minhas emoções. Nós vivemos em um mundo que a gente é guiado pelo quê? Pelas emoções. Problema. Até num casamento, se você é guiada pelas suas emoções, a tendência de ter conflitos é muito grande. Precisamos saber equilibrar a racionalidade com as nossas emoções. E como isso é feito? Conhecimento. A Bíblia fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nos desprende, porque libertação é desprender, abandonar, soltar, quebrar. Isso é libertar. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então, eu queria que vocês pensassem nisso, que a única pessoa capaz de afastar, tardar, fazer com que a promessa de Deus não se cumpra, somos nós. É, Tati, é. Então, assim, eu queria que vocês pensassem em tudo o que o Senhor já te disse. Quais são as promessas que Ele tem para a sua vida? E você pode ter pensado, Tati, mas Deus tem promessas para mim? Tem. Tem porque Ele é um Deus que tem planos específicos, propósitos específicos. E quando nós entendemos as promessas de Deus, a vida passa a ter sentido. Ele quer que nós vivamos uma vida com sentido, uma vida direcionada. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. É uma vida sem perspectiva. Que eu acordo, eu trabalho porque preciso, eu pago as minhas contas, eu faço o que deve ser feito. E eu acredito que Deus nos olha do céu. E Ele pensa sobre nós. Porque se você pegar o versículo lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Ele é um Deus de promessas. E Ele não só promete, como Ele também cumpre. Voltando à pergunta que eu te fiz. Como você sabe se você está no caminho certo? Como você sabe se você não está sendo conduzido ou conduzida pelas suas emoções? Ou pelo que as pessoas estão falando? Nós não podemos ser o tipo de pessoas que ouve todo mundo. Alguém falou uma coisa e você vai lá e faz. Alguém disse pra você, você não é capaz, você não vai conseguir, e você desiste no meio do caminho. Não podemos ser assim, porque se nós formos assim, a tendência de fracassarmos é muito grande. Primeira coisa, centraliza no que Deus te disse. Silencia tudo, todas as vozes, e se concentra no que Ele te disse. O que Ele te disse é mais importante.
Quando você sabe e tem a plena convicção do que ele te disse, você se torna, o que eu disse esses dias no Instagram aqui, uma pessoa imparável, ninguém te para. Você não descansa enquanto aquilo que o Senhor te prometeu não se cumpra. Como assim, Tati? Tem o descansar, que você descansa, você confia. Mas eu tenho o descansar, que nós estamos fazendo alguma coisa. O tempo da espera é muito difícil. A ansiedade, nós queremos tudo tão rápido, né? Nós queremos que as coisas se cumpram. Só que tem a pessoa que ela está no tempo da espera, descansando, e ela não faz nada. Ela espera um milagre, e Deus vai lá e faça. Só que o tempo da espera não é pra gente ficar lá de braços cruzados, não fazendo nada. O tempo da espera é um tempo de preparação da parte de Deus. O tempo da espera é um tempo de preparação. Que Ele tá te tratando, que Ele tá te moldando, fortalecendo as suas raízes. Para quando a sua árvore crescer, as raízes consiga sustentar. Como Deus é maravilhoso. Ele quer fortalecer as suas raízes, a sua bagagem de experiências com Deus. Porque quando as tempestades vierem, a sua árvore, ela não caia. Ela não vá sendo levada. Quantas árvores, quando chove muito, ou elas quebram, algumas são arrancadas até pela raiz, pela força da chuva, pela força da tempestade, do vento. E o propósito de Deus é fortaleça as suas raízes. Para quando eu crescer a sua árvore, você suporte. Porque quando uma árvore, ela é bonita, ela é grande. Eu gosto da figueira. Se tem uma árvore que eu gosto é a figueira. Ela tem umas raízes profundas, grossas, que ela vai a quilômetros de distância. É uma árvore muito bonita. E também existe as árvores que dão frutos. E é essas que nós devemos ser, árvores que dão frutos. Lembra aquele dia que o senhor foi numa figueira e não tinha figo? O que ele disse? Ele amaldiçoou, porque ele buscava frutos nela. Da mesma forma, o Senhor, ele quer frutos em nós. Voltando. Nenhuma promessa de Deus é sobre nós. É sobre o que ele quer fazer através de nós. Nós não podemos ter um pensamento egoísta. Ai, Deus me deu isso aqui, é só para mim. É para alimentar muitas pessoas. Financeiramente, é para ajudar também muitas pessoas. Eu não posso usufruir, Tati? Pode. Mas se você pegar biblicamente, o que Deus nos dá é para ajudar aqueles que precisam. Ajudar as pessoas que estão perto de mim. Se Deus ele me dá um alimento e eu tenho condições de repartir, eu preciso repartir. Da mesma forma. Por que eu comecei a me posicionar no Instagram? Deus começou a me dar um alimento diferente e específico e falou: é tempo de compartilhar todo o alimento que eu tenho te dado. E só compartilha aquele que tem. Só compartilha aquele que tem.
O que você tem compartilhado para as pessoas ao seu redor? O que você tem dado para as pessoas ao seu redor? Que tipo de árvore você tem sido? As suas raízes estão fortes ou elas estão vulneráveis? As suas raízes estão tratadas ou elas estão doentes? Porque você carrega mágoa, você carrega pendências emocionais. O que tem dentro do seu coração? O Senhor, Ele te sonda, o Senhor, Ele te conhece. Ele sabe o que tem dentro do teu coração. Muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem por conta de coisas que a gente deveria ter resolvido há muito tempo e nós não resolvemos. E a gente vai acumulando. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho a plena convicção que o Senhor, Ele não usa pessoas doentes espiritualmente. Tati, mas tem tanta gente aí que tá com a vida toda torta. Ali já é consequência de uma pessoa que quer, ela tá fazendo errado e ela tem a consciência. Então ela vai colher aquilo que ela tá plantando. Que hoje em dia a gente tá vendo um tempo que não dá pra confiar quase. Pessoas que estão enganando. Pessoas que estão usando o altar de Deus. Tem muito. Qualquer lugar que você vai hoje em dia tem. Pessoas que são falsas, omissas, mentirosas, lobos devoradores, como a Bíblia mesmo menciona. Agora eu vou deixar de confiar em Deus por causa de pessoas que perto de mim estão sendo enganadoras, falsas? Não. Eu preciso ser centrada no que Deus quer de mim para esse tempo. E sabe o que Deus quer de você nesse tempo? Posicionamento. Uma pessoa que se posiciona com coragem. Uma pessoa que se posiciona com conhecimento. Hoje, eu me preparei anos para sustentar o meu posicionamento aqui no Instagram com a profissão que eu tenho. Estou preparada para qualquer coisa que acontecer. Porque eu sei em quem me prometeu, mas também sei que o meu posicionamento, ele é importante. Agora, pensa comigo. A sua casa tá indo de mal a pior e você não faz nada. Chegou um tempo, porque assim, as pessoas pensam assim, é só abrir uma tela e começar a gravar. E não. Eu estou vendo tudo que está acontecendo nas redes sociais. É engano, é mentiras. Pessoas com medo de se posicionar. E teve um dia específico que o Senhor falou comigo. Falou como, Tati? Eu ouvindo. Oração. Oração é quando você ouve Deus falar com você. Quer ouvir Deus falar com você? Abra a palavra de Deus, estude. Segundo, ore, que Ele vai falar com você. Ele vai. Ele vai porque Ele é um Deus que fala com os seus filhos. Graças ao Espírito Santo, hoje nós temos livre acesso. Ele é nosso mediador a Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não teríamos a possibilidade de ter esse acesso direto, mas graças a Ele, nós temos esse acesso ao Pai. Só que hoje em dia, eu tenho visto tanta coisa e é como se o meu coração se inquietasse. Eu vejo pessoas sedentas por Deus. Eu vejo pessoas que estão precisando. E eu pensei o quê? Deus, eu tenho tanto para compartilhar. Tanta coisa. Só que eu preciso ir segundo a tua direção.
Eu preciso fazer segundo a tua direção. Porque eu sei que se eu andar segundo a tua direção, eu darei muitos frutos. Então eu preciso que você entenda a pergunta que eu te fiz. Como você sabe se você está na direção certa? Primeira coisa, você tem um relacionamento contínuo com o Pai. Quando você tem, Ele te direciona. A oração é conexão. É conexão. Quanto mais você se aproxima, mais esse diálogo ele é construído, mais essa intimidade ela é consolidada. Eu compartilhei, acho que foi ontem, acho que foi ontem, alguns livros para você se aproximar de Deus. São livros que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. E um deles foi... Tá aqui? Não, tá aqui não. E um deles foi Os Segredos do Lugar Secreto. Como eu queria que todo ser humano lesse aquele livro. Porque lá fala que vai ter momentos que... Ele fala sobre as chaves para você se chegar a Deus. Para você viver as promessas dele. E tem uma chave que é o silêncio. Porque vai ter momentos no processo de lapidação que você não vai ter palavras. E ali você vai precisar apenas ficar ali ouvindo a ele. Recebendo. E foi nos momentos de silêncio que Deus gerou dentro de mim as coisas mais lindas. Porque tem momentos que você pensa que Deus não está me ouvindo. Deus não está me vendo. Falar, ele fala conosco porque tem a palavra dele, ele vai deixar a palavra dele sempre em primeiro lugar. Ele fala conosco. Mas existem momentos que eu preciso que você entenda que não é que ele não está falando. Existem momentos também que Deus silencia. Sério, Tati? Sim. Existem momentos que é como se você não sentisse, mas ele está ali. E ele nos observa no tempo da espera. Ele te observa no tempo da espera. Ele te sonda no tempo da espera. Ele olha a sua conduta. Ele olha como você trata as pessoas ao seu redor. Principalmente os de dentro da tua casa. Não pensa que Deus vai olhar como, olha como eu trato o meu vizinho. Não. Ele olha como você trata os de dentro. E se tem algo que Deus espera de nós para esse tempo, posicionamento. Se posiciona como uma pessoa que serve a Deus, aonde quer que você esteja. A crise que eu vivi em 2022, sabe por que eu vivi essa crise? Eu era psicóloga e eu estava tendo uma crise interna que eu parei e pensei, eu não quero mais ser psicóloga. Não quero mais atuar. Porque dentro de mim tinha um desejo de revelar minha identidade. Olha isso. Como assim? Eu sirvo a um Deus. Eu sou psicóloga, mas eu sirvo a um Deus. E a palavra dele vem antes de tudo na minha vida. E essa crise foi uma inquietação que eu senti. Que eu falava, o que eu vou fazer? Eu quero me posicionar. Aonde, Tati? No Instagram. Deus, eu quero, mas eu vou correr um risco. Eu vou ser julgada. Eu falei, se for da tua vontade, me prepara para esse tempo.
Fortalece as minhas raízes para esse tempo. E 2022 começou a trabalhar de Deus dentro de mim. A crise que você sente, será que eu estou no caminho certo? Muitas vezes é para Deus te ajudar você a ajustar essa rota. Volta. Volta para o caminho. Volta para como eu te chamei. Volta a se posicionar como você se posicionava. Volta a fazer o que você fazia. O desejo do Senhor pra gente é isso, volta. Como saber se eu estou na direção certa? Primeiro você ouve a voz dele. Ele gera uma inquietação, uma vontade, uma sede. No começo vai ser difícil, porque essa crise dentro de mim durou meses. Eu chegava em casa e falava pro meu marido. Eu tinha uma clínica, eu trabalhava, eu falava... E eu, dentro de mim, eu falava, Deus, é isso aqui mesmo? Eu falava, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Eu vou atendo e volto para casa. Eu vou e faço o que deve ser feito. Só que dentro de mim eu queria alcançar mais pessoas. Só que nessa época eu não pensava sobre o Instagram. Eu não pensava. Eu tinha promessas que eu alcançaria pessoas. Mas eu não pensava no Instagram porque eu não via possibilidade. Por conta do julgamento que eu iria receber. Só que Deus, quando Ele planta um sonho no teu coração, pode ser que na hora você não entenda. Porque Ele está tratando e trabalhando nas suas raízes, te dando estrutura para você suportar o vento. Quando a tempestade vier, você estará firme. Você estará confiante que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas eu preciso estar na direção certa. Eu preciso estar na direção certa. E como você soube, Tati, que era Deus? Primeiro, por ter uma bagagem de conhecimento. Estudar. O conhecimento faz a gente saber se estamos na direção certa. Segundo, eu sempre cultivei a minha vida de oração. O seu secreto com Deus é a coisa mais importante. O seu secreto com Deus é a coisa mais importante. Que você perca tudo, mas não perca a intimidade com Ele. A conexão. Sabe essa sensação de estar perdido? Ou perdida? Provavelmente você não sabe ou você não está na direção certa. E Deus está querendo que você ajuste ou volta para a rota ou segue a rota que Ele quer que você siga. É uma coisa ou outra. A minha crise foi, Deus queria ajustar a minha rota. E eu planejava uma coisa, mas era outra que Ele tinha para mim. E aí eu quero pegar um versículo que foi ontem à noite, que eu senti de compartilhar com vocês. Eu terminei de trabalhar ontem, 8h30 da noite. Eu tinha tudo para agora estar descansando, porque eu fui dormir quase meia-noite. Mas dentro de mim há um desejo. E eu quero muito que você seja edificado por isso. Porque eu quero que você viva as promessas que Ele tem para sua vida. Eu quero que você viva as promessas que Ele tem para sua vida. Eu quero que você viva uma vida com sentido. Que você acorda de manhã, você acorda feliz.
Você não acorda esperando que algo bom aconteça. Você acorda feliz porque você sabe que o Senhor está cuidando do seu dia. Uma vida que você tem rotina, você sabe o que você vai fazer, você sabe tudo, você tem um cronograma. Uma vida com propósito. Não uma vida sem sentido. Eu quero que você viva uma vida com sentido. É por isso que eu estou me posicionando aqui. Para te ajudar a identificar o que está faltando aí para sua vida ter sentido. Tá? Então, primeira coisa. Não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Primeiro, como filhos, o Senhor vai nos repreender. Ele vai nos exortar. Mas isso é novamente, é como se fosse o processo de tratamento das suas raízes. Hoje eu entendo que todo o processo que eu vivi foi para o Senhor tratar as minhas raízes. Quem não aceita o processo de poda de Deus, como árvore, nós temos que passar por um processo de poda. Que muitas vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida. Portas que Ele fecha. Amizades que vão embora. Sabe aquele momento que você, igual eu falei, de silêncio de Deus? Parece que é um momento também que todo mundo se afasta. É porque Deus quer te encontrar no lugar secreto. É porque Ele quer tratar alguma coisa na sua vida. Sabe aquele momento que parece que todo mundo se afasta? Ai, meu Deus, eu tô sozinho. É Deus querendo te tratar. É Deus querendo trabalhar em alguma área da sua vida que no momento você não está entendendo. Mas lá na frente você vai entender. É assim que o Senhor trabalha. Então vai ter momentos que o Senhor, Ele vai silenciar para nos observar. Como eu disse, Ele observa cada conduta, tudo que nós fazemos, tudo. O tempo da espera é difícil porque nós temos uma ansiedade tão grande, né? Oh, meu Deus, que ansiedade que a gente tem. Essa tecnologia, rapidez, permite tantas coisas. Mas se tem uma orientação que eu posso te dar é: não acelere, não queira acelerar o processo de Deus. Ai, Deus, eu queria tanto que acontecesse. Ai, Deus, eu queria tanto que acontecesse assim. Mas há um tempo. É a mesma coisa quando você quer que a outra pessoa mude a qualquer custo. Ai, Deus, eu quero tanto que meu marido mude. Você fala, você fala, você fala e nada acontece. Porque vai ter momentos que você vai ter que ganhar em silêncio. Se tem algo que quebranta o coração do ser humano é o amor. Ora e descansa. Queria tanto que meu marido... Vai ter momentos que falar não vai adiantar. Vai ter momentos que você... Mas não é o momento. Então comece a ser sensível à voz do Senhor. Saiba o momento de falar e o momento de se calar. Há tempo para tudo. Eu sei que a gente quer resolver na hora, vamos resolver na hora, mas vai ter momentos. E eu sempre falo como psicóloga, resolva, mas vai ter momentos que vai ter que silenciar. Então o Senhor, Ele disciplina. Sabe aquele momento que você faz alguma coisa e você fala: ai, não devia ter feito. Quem gerou isso? O Espírito Santo. Por quê? Porque vai ter momentos que falar não vai adiantar. Então o que eu faço? Você vai tomar atitude. Como, Tati, se eu não vou falar? Frutos. Mudança de comportamento. Tati, como eu mudo o ambiente da minha casa? Mudança de comportamento. Aqui não entra a parte que eu sempre falo aqui como psicóloga,
que só você faz e o outro não faz nada. Não. Grava isso. Eu estou falando para pessoas que servem a um Deus que é direcionada por ele. Porque, lembra, tem a questão da racionalidade, tem a questão da espiritualidade e tem a questão das emoções. Eu sempre vou pegar aqui com vocês pela manhã na área da espiritualidade. Tem racionalidade também? Tem. Que vai ter momentos que a gente tenta e a outra parte não contribui para nada. Tati, eu até faço, mas meu marido não me ajuda. Aí é um problema. Porque vai ter momentos que você vai ganhar o outro, como diz na palavra de Deus, em silêncio. Como, Tati? Agindo com amor. Em vários momentos aqui na minha casa, no meu casamento, o ambiente mudou porque eu mudei. Eu não falava nada. Mas a minha conduta faz toda a diferença e fez toda a diferença. Se quer conquistar alguém, haja com amor. O amor desmorona qualquer coração. A humildade desconstrói qualquer e quebra qualquer orgulho. A não ser que a outra pessoa for fria e insensível, aí é um problema. Mas caso contrário, o amor, ele tem o poder de acessar as profundezas de cada coração. O amor é que faz a gente entrar lá no quarto secreto da pessoa. Cada paciente que eu atendo, que eu falo que cada pessoa que eu atendo é como se Deus me direcionasse àquela pessoa, ou direcionasse ela até a mim. E eu falo que quando elas se abrem comigo, é como se eu entrasse no quarto secreto delas. Porque tem pacientes, como qualquer área de trabalho, que se conecta, que se permitem confiar plenamente. E tem outras que não. E tá tudo bem. Tem pacientes que comigo criam uma conexão muito profunda. Outras não. Que elas preferem ficar só ali. E quando eu falo conexão, é confiança. A relação terapêutica é uma relação de confiança. Eu não vou falar isso pra ela não, ela não vai me entender. Mas é o meu trabalho é tentar te entender, é tentar te ajudar. E o Senhor fala muito comigo através do meu trabalho. Quando as pessoas se abrem comigo, ou quando eu consigo acessar, por exemplo, ontem aconteceu isso com uma paciente, que eu comecei a falar, falei assim, Tati, é isso aí. Ninguém nunca me descreveu tão perfeitamente, é isso. E eu não estava conseguindo transmitir. E ela ficou surpresa. E eu falei, chegamos ao que Freud já falava, transferência, conexão. Conexão. Tem várias publicações que as pessoas falam pra mim assim, Tati, você tá descrevendo a minha vida, não é eu. Por mais que eu tenha conhecimento e eu estudo o comportamento do ser humano, mas não é eu. Eu sou direcionada. Eu tenho, sim, um cronograma de conteúdo, mas eu sou direcionada. Eu sei a direção que eu estou indo. Eu tenho um cronograma de publicações. Mas, se Deus gera um tema, um assunto específico, eu vou começar a estudar aquele tema, aquele assunto específico. Eu vou te dar um exemplo. Você brigou com o seu marido. Ai, tá, tivemos uma DR. A tendência depois da DR do casal é o quê? Silenciar. Ficar em silêncio. Alguns ficam dias brigados. Outros dormem brigado. Cortam qualquer tipo de relação de afeto. Porque estão brigados. O que deveria ser feito? Jamais dormir brigado. Primeira coisa.
Eu sou daquela que pensou assim, hoje pode ser o último dia. Então vou fazer o que deve ser feito hoje, vou amar hoje, vou perdoar hoje, vou fazer hoje. Não é amanhã. Eu sei se amanhã eu vou estar viva? Ah, Tati, mas a promessa... Eu sei se eu vou estar viva amanhã? Eu estou atendendo alguns casos de luto. Pessoas que perderam entes queridos. E eu tenho aprendido muito. Eu nunca esqueço de um caso de uma paciente que perdeu o marido num acidente. O sonho dela era ser mãe. E ela tinha a minha idade quando o marido faleceu. Deus falou tanto comigo naquela época. Falou tanto comigo. E ela falava assim pra mim na sessão, Tati, a gente tinha tantos sonhos. E aí, depois desse atendimento, foi em 2022, 2023. Que eu não esqueço as pessoas que eu atendo. Não esqueço. Eu atendia ela à noite. E eu cheguei em casa um dia. A gente tem o hábito de reclamar, né? Você tem também? É, defeito de fábrica. Da mulher. A gente não pode só olhar a parte ruim. Seu marido tem coisas boas. E aquele atendimento gerou algo dentro do meu coração. Que eu cheguei em casa. Eu cheguei pensando, sabe? Quando você chega em casa refletindo, nossa. Eu cheguei em casa. E eu comecei a observar meu marido. Tudo que ele fazia. E eu lembrava de tudo que aquela minha paciente havia dito. Porque tem horas que a gente está ali para ajudar, mas o paciente nem tem a dimensão do quanto ele nos ensina. Se você tem uma psicóloga, saiba que você, com a sua história, você também ensina muito. A gente pensa assim, eu tô ali. Não, você ensina muito. E eu comecei a observar meu marido. E às vezes a gente perde a oportunidade de amar por causa de uma coisa tão pequena. Como, Tati? Uma toalha. Um copo. Uma coisa todo dia. Mas uma coisa pequena que acontece tem o poder de deixar vocês brigados durante quantos dias? Aqui em casa é regra, não tem essa de dormir brigado, jamais. Vamos resolver hoje, é tudo hoje. Mas eu vejo casais que ficam dias sem se falar. O tratamento de silêncio é regra. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, se tem algo que eu tenho para te dizer, eu estava na onde? Promessas de Deus. Como saber se estou na direção certa? Primeira coisa, coloca sua casa em ordem. Tem pessoas que fora da igreja, é uma coisa, em casa é outra. Tem. Tem, em qualquer lugar tem. Pessoas falsas. Tem. Mas eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã que querem ser diferente e fazer diferente. Eu não vou pedir perdão porque meu marido não pede. A consciência é sua. Não vou... Começa você. No começo, meu marido ele tinha muita dificuldade de falar, me perdoe. E eu tinha dificuldade do quê? De pedir ajuda. Se a gente fosse orgulhosos, a gente estaria até hoje brigando por conta disso. Vai ter momentos que vocês vão ter que colocar o orgulho de lado para fazer o que deve ser feito. Novamente, tem promessas sobre a sua casa, mas se vocês não organizar a casa, não vai acontecer. Lembra? Não sei se você conhece a palavra de Deus, mas tem um rei chamado Ezequias na Bíblia.
Eu vou até achar o versículo para vocês, se vocês quiserem depois. E o Senhor dá uma ordem para ele, através de um profeta. E fala assim para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías 38, que está lá em 2 Reis, capítulo 20. Ezequias, ele vira com a cabeça para a parede, ele estava deitado, e ele chora e pede perdão a Deus. E ele fala assim: Senhor, lembra de quando eu... Ele chorou, pediu a Deus que se lembrasse da sua fidelidade e devoção, porque ele tinha se perdido no meio do caminho. Deus ouviu a oração de Ezequias e lhe deu mais 15 anos de vida. Olha de onde vocês são, sejam bem-vindas aqui. Olha só. Às vezes, você pode falar assim, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Observa como estão as coisas dentro da tua casa. Põe a tua casa em ordem. As promessas vão se cumprir. Porque olha aqui, Deus acrescentou 15 anos de vida, porque ele orou e se arrependeu. Então, podemos concluir que muitas coisas na nossa vida não acontecem porque nós não permitimos. E nessa manhã, enquanto eu meditava no que eu ia compartilhar com vocês, Deus me direcionava sobre promessas. Existem pessoas que têm tantas promessas e elas pensam assim, não vai acontecer ou não está acontecendo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Pode ser que não esteja acontecendo por conta de você não estar na direção certa. O que eu falei no começo nessa manhã? Que 2022 eu tive uma crise. A crise não foi só no meu casamento, a crise era dentro da Tati. Era dentro de mim. A crise fazia eu comer muito. A crise fazia eu descontar no meu marido. Porque eu não estava bem. Quando eu mudei, quando eu me posicionei, quando eu entendi, é isso. As coisas mudaram. E eu não quero que você pense, Tati, mas é só eu. Não é isso. Eu estou falando da minha experiência. Porque eu não sei a sua realidade. Eu jamais vou comparar a história de outra pessoa com a minha. Eu quero que você, a partir dessa live, entenda. E pergunte ao Senhor. Pergunte, Senhor, em qual área o Senhor está trabalhando na minha vida? Na imersão com as mulheres que eu vou fazer, eu vou contextualizar cada etapa do processo de tratamento de Deus. Como saber se eu estou num processo de tratamento ou se eu estou apenas colhendo o que eu plantei ou é fruto da minha história, de alguma coisa que aconteceu lá atrás. Você teve aquela sensação? Eu vou dar um exemplo. Tem alguns traços que a gente herda dos nossos pais. Herda. Eu tenho alguns traços da minha mãe. Às vezes você tem traços dos seus pais. Do seu pai, da sua mãe, não sei. Você tem. A convivência faz a gente ter traços. Tem pessoas que nunca conviveram com os pais. Mas, nossa, você é do jeitinho, personalidade, gente. Genética. Você tem traços dos seus pais. Aí ontem eu tava na mesa jantando, almoçando com meu esposo, e falei assim pra ele. A gente tava falando sobre traços, personalidade. Aí ele falou assim, nossa, você é igual a sua mãe. Ele, porque minha mãe é mais brava. Falou assim, Aí ele falou, você é decidida, você é determinada. Quando você quer uma coisa, você vai até o fim. Às vezes você também tem um jeitinho dela brava também. Falei, Falei assim, Eu achava que eu não era brava. Porque às vezes você pensa que você não é, mas você é. Às vezes você pensa, mas eu não sou assim. Pergunta pro seu marido como ele te vê. Eu perguntei ontem pra ele, né?
Fale mais sobre isso. Você tem traços. E vai ter traços que vai ser necessário, às vezes, você arrancar. Tirar. Como, Tati? Existem traços que estão lá nas nossas raízes. Eu não gostava do jeito da minha mãe brava. Ela tem a plena consciência disso. Às vezes, sem querer, eu tenho os traços da minha mãe. Vem. Porque ela é minha mãe. Mas eu ensino para as minhas pacientes que no casamento, os nossos traços, eu preciso identificar. Tem coisas que não posso levar para o meu casamento. Imagina eu ser uma mãe pro meu marido, eu ser brava com meu marido, ficar mandando meu marido? Jamais. Eu ensino para vocês sobre comunicação assertiva, saber como pedir, saber como falar. O amor tem esse poder de fazer você falar com leveza. Ah, Tati, mas você fala isso porque... Não. O amor. Vai ter dia sim que você vai dar uma surtada. Normal. Mas a maior parte do tempo, haja com amor. Tati, não estou conseguindo. Estuda sobre as suas emoções, leia sobre emoções, entenda o que está acontecendo. Novamente, a minha crise fazia eu descontar no meu marido. Coisas que era para mim resolver dentro de mim. Tati, depois que você resolveu, grande parte dos problemas amenizaram. Então, o Senhor deu uma ordem para Ezequias. Põe a tua casa em ordem. Porque você vai morrer. E aí o Senhor acrescentou 15 anos. Aqui entra as promessas de Deus. Deus acrescentou e ele viveu mais 15 anos. Então, a única pessoa capaz de tardar ou fazer com que as promessas não se cumpram somos nós. Deus tem promessa de salvar a tua família. Deus tem promessa de paz para você. Como assim, Tati? Vamos lá. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem grandes planos para a sua vida. Ele tem promessas específicas para a sua vida. Tati, como saber? Você vai fazer esse devocional aqui. Uma vida com propósitos. Se você é mulher, você vai participar da minha imersão de 15 dias. Geradas para um propósito. 15 dias nós vamos estar juntas nessa jornada. Para você descobrir aonde o Senhor está tratando. Porque lá eu vou trabalhar traumas da infância. Esse projeto que Deus gerou no meu coração é como se Deus nos levasse. Lá, já ouviu falar da casa do oleiro? É lá mesmo. Para olaria, para tratar. Ou podemos dizer para o quarto secreto. Deus ele quer tratar, é tempo de amadurecimento. É tempo de fortalecer o que nos sustenta. O que sustenta a gente? Raiz. O que é raiz, Tati? É a nossa história, é a nossa estrutura emocional. Raízes. Casamentos hoje em dia não estão mais aguentando porque está vindo a crise, o vento, a tempestade. E está levando tudo. Porque as raízes estão doentes. Grave. Raízes são a sua história. Raízes são as suas emoções. Não adianta falar, é o diabo. Nem sempre. As nossas raízes pode ser que estejam doentes. E eu preciso ser tratada para não projetar isso no meu marido. Para não projetar isso nos meus filhos. Para não descontar em pessoas. Uma pessoa frustrada e ferida, sem perceber, ela fere. Sem perceber, ela machuca. Sem perceber, ela é ríspida. Ela fere. Ela magoa. Porque por dentro ela não está bem.
Eu falo porque eu já fui essa pessoa. Até um dia que meu marido falou pra mim sobre alguns comportamentos que eu estava tendo. E eu falei pra ele, meu bem, realmente eu não estou bem. O que eu fiz? Eu busquei ajuda. Terapia, gente. Que Deus, muitas vezes, a crise ajusta a rota. Você vai precisar de ajuda em alguns momentos. Ajusta a rota. A ordem de Deus para Ezequias é: põe a tua casa em ordem. Ezequias, arruma a rota aí, arruma alguma coisa aí. Porque você vai morrer. Morte espiritual, muitas vezes, morte física também. Eu fico triste quando eu vejo algum casal em crise, porque a crise não é ruim. Ah, tá, não é, não. A crise está revelando um problema, ó, que não foi resolvido. É, Tati, é. A crise, muitas vezes, é traumas que você viveu há muito tempo. Traumas. E tá vindo à tona agora. Porque cansa carregar tudo sozinha. Quantas mulheres teve que assumir papéis na adolescência? Ontem mesmo, estava até conversando com uma paciente sobre isso. Ai, Tati, minha vida sempre foi muito difícil. Eu sempre dei conta de tudo. E eu tô cansada. E eu falei pra ela assim, é porque você nunca foi cuidada, você nunca foi ou se sentiu amada. Porque a gente precisa de amor pra sobreviver. Eu falo assim, dar muito amor uma hora cansa, não é? Ah, sou eu, não cansa? Remar sozinho não cansa? Claro que cansa, eu sei. E eu fico triste porque isso vale para os dois lados, tá? Para a mulher e para o homem. Que a gente precisa desse amor. Sabe por que as mulheres estão adoecendo? E muitas mulheres estão se separando? Vou te contar. Ainda tô ruim da garganta, gente. Muitas mulheres estão se separando porque elas falam assim pra mim. Tati, eu casado ou não casado, eu tenho que me virar sozinha? Então é melhor ficar sozinha. Se for pra ter um marido que não me ajuda, que não proporciona o que eu preciso, melhor ficar sozinha. Eu faço tudo, resolvo tudo. Concordo com esse pensamento em partes. Porque eu fico triste por conta do quê? Divórcio, uma aliança quebrada, filhos, eu já penso na geração. Sempre. Mas entre uma mulher chegar ao esgotamento e a separação, eu sempre vou falar assim, dá um tempo para saber o que você realmente quer. Porque realmente, sim, tem homens que não cumprem o papel de marido. Casamento, eu falei até para uma paciente, com o tempo tem que melhorar, não é piorar não. Ah, Tati, mas ele não me ajuda em nada. Certamente isso vem da família dele, da infância. Que a mãe fazia tudo, não ensinou, ele não teve um papel de homem, uma referência de marido dentro de casa. Pode ser. Por isso que eu falo assim, conheça a história do seu marido. Ele é o que é por conta da história. Ponto. Ah, mas eu não sabia. A história dele moldou ele. É difícil mudar, Tati? Difícil. Difícil. Impossível? Jamais vou falar isso. Eu creio na mudança, mas falar pra você que uma pessoa que cresceu a vida toda num padrão assim, X, é difícil mudar. O que eu orientaria uma mulher enquanto cristã? Ouça a voz de Deus. Ouça o que Ele te diz. Não é o que eu estou te dizendo, é o que Ele te diz.
Não tem nada pior do que chegar num nível de esgotamento que você fala assim: cansei, meu Deus, me leva. Não tem nada pior do que isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que ele tem para nós é leveza de vida. Mas o que eu quero que você faça? Você vai colocar diante de Deus tudo. Deus, a minha casa tá assim, eu tô assim, meu casamento tá assim. Eu sei que o Senhor tem promessas, eu sei que o Senhor quer que eu seja uma boa esposa, mas me ajuda. Eu sei que o Senhor quer que eu faça, me ajuda. Me mostra o que está acontecendo, por que a minha casa está desse jeito, por que meu casamento está nesse ponto. Novamente, a crise eu não vejo como um problema. A crise, muitas vezes, é Deus querendo tratar vocês. O problema é que a gente espera a crise chegar e bater na porta para a gente fazer alguma coisa. Aí é difícil. Porque vocês já estão num ponto que vocês se machucaram tanto, mas tanto, que vocês esperam um milagre. Só que não, a crise não é um milagre que vai resolver. A crise é um tratamento que precisa ter. Vocês entrar na olaria de Deus e falar, Deus, trabalha. Às vezes vai precisar de uma terapia, gente. Um aconselhamento, vai. Agora, se eu não tenho a disposição de buscar ajuda, e aí? Quantos casais estão se separando hoje em dia? Eu estava estruturando uma aula da imersão que eu falo sobre divórcio. Hereditariedade, ciclos geracionais. Ah, Tati, na minha família todo mundo se divorcia. Todo mundo é mãe solteira. Todo mundo não para com o marido. Ciclo geracional. E eu fui ver o índice de divórcio. O quanto tem crescido. O quanto também tem crescido a união estável. Tem uma questão da união estável por trás, depois eu explico. Na aula eu vou explicar, na aula da imersão. As pessoas hoje em dia fazem união estável para ter o plano de saúde. Elas não querem casamento. O que é casamento? Aliança. Eu me comprometo com você. Eu escolhi você. Casamento é isso. Eu te escolhi. Não importa o que aconteça, eu estou aqui. Estamos juntos. Eu te escolhi. Casamento é isso. E você entende o que é um casamento? É uma aliança. É uma aliança. E o que estão fazendo os casais se separarem é problemas, lá de trás, que não foram resolvidos. A pessoa fala que perdoou, mas não perdoou. Tati, mas ninguém esquece, eu sei, fica as marcas, mas eu preciso entender que se eu perdoei, eu preciso viver uma nova vida com essa pessoa. Uma coisa, quando você perdoa, a pessoa continua fazendo o mesmo erro. Aí é um problema. Agora, poxa, Tati, a pessoa continua persistindo no erro. Não mudou, Tati, e aí? Promessas. Eu estava falando sobre promessa. O Senhor quer. Olha só. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Tem momentos que Deus nos corrige, nos poda. Ele tira algumas coisas da nossa vida. Amizades, relacionamentos. Algumas portas se fecham. A pandemia, eu me formei em 2019. Eu estudava para concurso. Eu me inscrevi para vários concursos do estado. Já tinha vários cursos, já tinha uma pós-graduação. E eu falava que eu vou passar.
Eu vou passar. Eu tenho certeza que eu vou passar em algum concurso desse que eu vou passar. Fevereiro 2020, pandemia. Todos os concursos se fecham, todas as portas se fecham. E aí, o que a Tati foi fazer? Aluguei uma sala, mas não tinha paciente. A Tati foi fazer voluntariado. E eu não recebia nada. E eu ia. E às vezes de carona, porque eu não tinha como ir. Mas eu ia. Às vezes as portas se fecham para Deus te mostrar alguma coisa. Ah, tá acontecendo um caos. As portas se fecham para Deus te mostrar alguma coisa, para Deus te levar em uma direção. Eu fiz voluntariado num presídio semiaberto feminino. Atendi mulheres com vários traumas. Traumas assim. Lá Deus estava me mostrando várias coisas que hoje eu entendo. Era para estar num concurso, mas eu estaria trabalhando, não estaria falando primeiramente aqui com vocês, porque eu já teria que estar no trabalho. Mas eu vi que era um trabalhar de Deus. Era um trabalhar de Deus. As portas se fecharam. Depois de 1 ano e meio, as portas se abriram. Os concursos, alguns voltaram. Eu paguei, se não me engano, foi 5 ou 6 concursos. Um valor de quase R$1.000. Eu investi em concursos do estado. Várias cidades. E aí, quando voltou os concursos, eu não queria fazer mais nenhum. Eu não queria fazer mais nenhum. Mas assim, agora eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei. Vou ser psicóloga clínica e vou trabalhar com o Instagram. Foi isso. Aí eu comecei a me posicionar ano passado, falando sobre a minha verdadeira identidade, que eu sou cristã. Mas demorou 2 anos para me começar a revelar a minha identidade. Então, eu estava falando sobre disciplina. Tem momentos que portas se fecham, portas são, Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Que é muito triste. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Esse tempo é o tempo de preparação. Para te levar onde o Senhor quer te levar. Para fazer o que o Senhor precisa fazer. A pandemia foi o quê? Portas fechadas. Era Deus querendo trabalhar do lado de dentro. Eu vejo isso. Foi muito difícil, foi. Mas Deus queria trabalhar na vida de muitas pessoas. Então, se tem algo que eu quero te dizer nessa manhã comece a entender o que Deus tem na sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando fala cooperar, não é que tudo vai acontecer como você gostaria. Cooperar contribuem para o propósito específico de Deus. Que às vezes você planeja X e não acontece X. Lembra? Eu planejei, aconteceu? Mas hoje eu estou onde eu gostaria de estar. Eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer. É isso. Lembra a pergunta que eu te fiz lá no início? Como você tem certeza que você está no caminho certo? É uma convicção que enche seu coração. É uma paz que excede todo entendimento. É uma alegria que te transborda. Você não ouve críticas, você não se importa com o que as pessoas estão falando, porque você sabe que você está na direção certa. Sabe quando Deus te dá uma porta?
ele te dá uma loja, ele te dá algo. Eu sei que quem me prometeu foi ele. Não importa o que vão falar, não. Foi ele. É isso que eu quero que você entenda. Se ele te prometeu, vai. Se ele falou que vai acontecer, vai. Mas você precisa ouvir a voz dele e entender aonde ele quer trabalhar na sua vida. Me formei em 2020. 2020 para 2022. Um ano de 2020, voluntariado. Eu pagava aluguel de uma sala e não tinha paciente. Pandemia. Todo mundo foi para o online. Eu nem sabia como mexer com isso. Não sabia. 2021, casei, conheci meu marido, casei. Comecei a atender, mas ainda estava engatinhando na profissão, ainda estava exercendo no início. 22, a crise. Que eu queria falar de Deus e não conseguia, aqui no Instagram. E tinha medo, tinha toda aquela questão interna. 2022 para 2023, Deus começou a fortalecer as minhas raízes. Me dá coragem, me dá força. 2023, ano que eu me posicionei aqui no Instagram para falar sobre família e casamento. 2024, ano que eu começo a falar sobre propósito, identidade. E quando eu começo realmente a revelar, de forma muito clara, as minhas crenças e quem eu sou. Eu até falei pra vocês, se eu não fosse psicóloga, se hoje eu perdesse o CRP, eu falo pra qualquer pessoa, eu continuaria com o Instagram? Seria uma terapeuta, uma mentora, não sei. Mas eu faria o que Deus gerou no meu coração, com toda certeza. Porque eu sei que essa profissão, esse dom, porque tem pessoas que têm dom, tem chamado. Você tem um chamado. Eu sei que hoje esse é o meu chamado. E nada, e ninguém me para e vai me parar. Eu quero que você tenha essa convicção, que ele tem um chamado na sua vida. Tati, mas ninguém acredita em mim. Tati, meu marido não me apoia. Você precisa acreditar. Você vê que as pessoas só acreditam quando começa a dar frutos? Começa a dar bom? Eu sei, é difícil, mas infelizmente é assim. Acredita. Confia no que o Senhor te prometeu. Confia. Vai em frente. Se empenha, se esforça. Seja constante. Ore. Consagre a Deus todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Não saia da posição até o Senhor te responder, até o Senhor falar com você. Seja perseverante. Tá? Seja perseverante. Se Deus entregou algo para você, uma estratégia, vai. Tati, eu sonhei que eu abri um negócio. Tati, eu tô com desejo. Começa a entender o propósito de Deus. Já vou te convidar para participar da minha imersão de 15 dias. Eu já abri o grupo VIP, porque semana que vem vai abrir as inscrições. E eu quero te ajudar a chegar aonde você tem essa promessa. Geradas para um propósito. Você foi gerada para um propósito. Mas tem coisas que pode estar atrapalhando ou tardando o que o Senhor tem para você. Tá? Então é isso, eu vou finalizar nossa live. Foi quase 1h20 com vocês aqui. Que vocês tenham um ótimo dia. E que vocês consigam colocar em prática tudo aquilo que vocês sonham e almejam. Um beijo, gente. Tenham um ótimo dia.